Bom dia a todos. A gente vai falar da determinação da relação carga-massa do elétron, né, do experimento de Thomson. Meu nome é Caio Ângelo. Eu sou o João Vitor. Rita Natiele. E a gente vai começar, como todos os outros grupos, a gente vai começar com uma abordagem histórica, uma apresentação, assim, uma introdução histórica sobre o assunto. Bom, primeiramente, a razão carga-massa já havia sido sendo utilizada em alguns experimentos, como por exemplo no efeito fotoelétrico. Não está escrito aqui, mas realmente no experimento foi encontrada uma razão assim, só que não tinha um valor estabelecido. Só em 1897 que o Jonathan Thomson conseguiu determinar um experimento para poder verificar um número para essa razão carga-massa. E nesse experimento ele também descobriu o elétron e conseguiu um meio para calcular a gravidade da Terra. A gravidade não, o campo magnético, desculpa. E com a descoberta do elétron, e além de outras contribuições, como a condução elétrica em alguns gases, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1906. Bom, agora falando um pouco do fenômeno físico, da física por trás do experimento, né, como o João falou, o Thomson ele usou o experimento para determinar o campo magnético da Terra. Então o nosso experimento ele trabalha muito com campos magnéticos, né, diferença de potencial, toda essa parte da elétrica e né, do eletromagnetismo, enfim. O nosso experimento está baseado na bobina de Helmholtz, esse esquema aqui, depois a Rita vai mostrar a foto do equipamento da bobina de Helmholtz. E a bobina de Helmholtz ela foi usada porque ela tem a característica de gerar um campo magnético com as linhas magnéticas muito, assim, quase completamente paralelas no centro das bobinas. Quando você vai vindo para cá ou para cá, essas linhas magnéticas elas não vão ficando paralelas, só que aqui no centro das duas bobinas, as linhas, né, o campo magnético ele é paralelo daqui. Né, daí como é que funciona a bobina de Helmholtz? A gente sabe que quando a gente cria uma corrente, associada a essa corrente a gente tem um campo magnético, né, que segue a regra da mão direita. Então, por exemplo, aqui, essa bobina é uma parada circular assim, né, uma bobina, um círculo, aqui e outro aqui, depois a gente vai mostrar nas fotos. A gente coloca uma corrente nessas bobinas, daí a corrente passa e ela passa assim e gera o campo magnético. Daí a gente liga as duas bobinas no mesmo sentido, eles geram campos magnéticos assim, iguais, só que a junção desses campos magnéticos cria esse campo magnético específico para o nosso experimento, que é muito importante. Né? Aí ele falou do campo magnético terrestre, todo mundo sabe que a Terra tem um campo magnético, e se a gente colocar, por exemplo, vamos supor que o campo magnético está passando aqui, em linha reta. Se a gente alinhar isso aqui com o campo magnético da Terra, o campo magnético resultante vai ser a soma dos dois. Se eu virar ele 180 graus, né, tipo, colocar o campo magnético da Terra, as linhas passando assim, daí o campo magnético resultante vai ser a subtração. A gente vai mostrar essas contas depois, e com isso aí a gente pode fazer um sistema de equações bem simples para determinar o campo magnético da Terra. O que a gente vai fazer, como outros grupos explicou, para a gente determinar a relação carga-massa, a gente vai analisar como um fluxo, um feixe de elétrons se comporta quando ele está sob influência desse campo magnético. Daí, como a gente vai visualizar esses elétrons? Dentro do nosso experimento, a gente tem uma bobina com gás, os elétrons que estão passando, graças a uma diferença de potencial que a gente vai controlar, esses elétrons eles vão adquirir velocidade e como eles estão imersos dentro de um gás, daí vai ocorrer tudo aquilo sobre salto eletrônico entre níveis de energia e daí vai no luz a gente vai conseguir enxergar isso. Beleza, passa ali, por favor. O que acontece? O nosso experimento todo ele se baseia na força de Lorentz e na força centrífuga. O que é a força de Lorentz? Eu disse que no nosso experimento os elétrons eles vão estar seguindo um caminho e junto eles vão ter uma velocidade, né, são cargas com velocidade, e a gente tem um campo magnético. A força de Lorentz ela diz que quando uma partícula com carga tem velocidade e ela está submetida a um campo magnético, surge uma força nela que é chamada de força de Lorentz. Essa força ela segue a regra do produto vetorial e ela é dada pela regra da mão direita, enfim. Aqui, o que acontece? Por exemplo, o feixe o campo magnético vai estar aqui, o elétron vai estar passando aqui, vai surgir uma força para cá. Daí, a partícula vai começar um movimento circular, então literalmente a gente vai ver um feixe de elétrons escrevendo um movimento circular. E a gente vai ver isso visualmente, a gente vai ver ela assim, depois vai mostrar a foto. Depois a Rita vai mostrar isso tudo na parte experimental. Falando um pouco da matemática do experimento para como que a gente chegou nos resultados, né, a força de Lorentz é dada por aquele produto vetorial, como eu disse, que é a carga vezes a velocidade da partícula vezes a intensidade do campo magnético. Daí, só tirando... Daí,
como é que a gente chega nas formas? Só tirando a notação vetorial, a gente vai ter... Tá, tirando a notação vetorial. A força de Lorentz, como a gente viu, ela vai ser igual à força centrífuga. Então, o valor da carga do elétron vezes a velocidade do elétron vezes o campo magnético vai ser igual a massa vezes a velocidade quadrada sobre o raio. Né? Essa aqui é a aceleração centrífuga da massa, enfim. Né? Daí, se a gente mexer um pouco para lá, mexer um pouco para cá, a gente chega nessa equação aqui, que é a equação 1. Daí, passa ali. Tá, beleza. Só que, como eu disse, existe uma diferença de potencial que vai fazer esses elétrons se moverem. Então, existe a energia potencial elétrica e existe a energia cinética. Por conservação de energia, a energia potencial elétrica vai ser convertida em energia cinética, então a gente pode fazer isso aqui. Como isso aqui estava no trabalho do Lucas e em alguns outros trabalhos também. Enfim, a carga do elétron vezes a diferença de potencial vai ser igual a mv² sobre 2, que é a energia cinética. Daí, mexendo um pouco nisso, a gente chega nessa outra equação. Pode passar. Daí, substituindo uma equação na outra, a gente vai chegar nessa equação aqui. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora ver como que é o campo magnético, né? O campo magnético, isso aqui, essa fórmula, ela dá o campo magnético resultante de uma bobina com apenas um espiro. Esse μ0 aqui, esse aqui é o raio que a gente vai ver dos elétrons girando. O B é o campo magnético, o V é a diferença de potencial, que é a carga e M é a massa. Aqui é o campo magnético resultante de uma bobina com uma única espira. Ela vai estar junto com μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, I, que é a corrente, porque para a gente gerar o campo magnético a gente tem que aplicar uma corrente, R é o raio da bobina, e X é a posição do espaço que a gente quer calcular o campo, no caso exatamente no centro das duas bobinas, que é ali que é onde o campo é paralelo, as linhas do campo magnético são paralelas. Assim. Daí, como eu disse isso, a bobina de Helmholtz ela é um tipo específico, de acordo com as características construtivas dela. A gente vai ter que x igual a r sobre 2, e o campo magnético da bobina de Helmholtz vai ser dado duas vezes o número de espiras, que no caso do nosso experimento a gente vai mostrar depois, são 154 espiras por bobina, vezes aquela fórmula lá de trás. Daí a gente resolvendo essa continha aqui, a gente chega que o campo magnético da bobina de Helmholtz é esse valor, vezes a permeabilidade magnética do vácuo, então, né, a constante, vezes a corrente, o número de espiras e o raio da bobina. Daí, se a gente substituir isso aqui naquela equação 3, onde tinha um B, a gente vai chegar nessa fórmula, e é com essa fórmula que a gente vai poder calcular a relação carga-massa. Esse valor aqui, ele é o raio da bobina, ele é constante, a gente vai mostrar depois. O número de espiras é constante. Isso aqui é constante. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a diferença de potencial, a corrente e o raio dos elétrons para a gente determinar a relação carga-massa. E por último, a gente também, além de determinar a relação carga-massa, a gente vai calcular o campo magnético da Terra. Daí segue aquele esquema que eu falei, se o campo da bobina de Helmholtz estiver alinhado com o campo da Terra, soma os efeitos. Então a gente segue essa equação. Se estiver antiparalelo, ou seja, se estiver alinhado, mas na direção contrária, daí diminui. Daí, se a gente calcular o campo usando essas fórmulas que eu mostrei, e a gente fizer um simples sistema de equações, a gente pode determinar o campo magnético da Terra. A gente fez isso. Para fazer o experimento, nós usamos as bobinas de Helmholtz, que vai ser a responsável pelo campo magnético junto com a corrente. O tubo de raio catódico, que dentro dele tem um gás inerte rarefeito que vai permitir a fosforescência, que assim a gente consegue enxergar o fluxo de elétrons. Nós temos os multímetros para poder verificar a corrente e a DDP que nós estamos usando para fazer o experimento. E a bússola para alinhar o campo da bobina com o terrestre. Iniciando o experimento, a primeira coisa que deve ser feita é alinhar o campo magnético da bobina perpendicularmente ao campo da Terra, porque se ficar paralelamente, o campo magnético terrestre vai acrescentar ou subtrair, dependendo de como está. Alinhou, pode apagar a luz e ligar os equipamentos. A fonte para a bobina vai fornecer a corrente que vai gerar o campo magnético, e o campo magnético que vai ser responsável por mudar a trajetória do fluxo de elétrons. Porque se não houvesse o campo magnético, provavelmente nós veríamos só um arco, e o que na verdade a gente vê é a trajetória circular. A fonte para o feixe
fornece a DDP, que vai ser responsável pelo movimento dos elétrons, e em que os elétrons vão estar saindo do polo positivo, do polo negativo para o polo positivo, e foi a partir daí, mais ou menos, que eles perceberam que o elétron tinha carga negativa. E... pode passar. Como eu falei, a trajetória circular acontece devido ao campo magnético da bobina. Os dados utilizados que permanecem fixos. O raio da bobina, que é 0,197 metros. O número de espiras, que é 154. A corrente, na primeira parte, porque nós temos que manter o campo magnético constante. E variar a DDP. E conforme a gente aumenta a DDP, aumenta o raio da trajetória do elétron. Na segunda parte a gente mantém a DDP constante, varia a corrente aumentando e a gente consegue ver o raio diminuindo. E a corrente constante na segunda parte é a parte de determinar o campo magnético terrestre. No campo magnético constante nós obtivemos esses raios e a gente linearizou o gráfico para poder demonstrar de forma escalar as medidas que nós obtivemos. Quando linearizamos o gráfico, nós conseguimos obter o coeficiente angular para poder jogar na fórmula e chegar na relação carga-massa. Nós chegamos 1,46 vezes 10 a 11, que é muito próximo do esperado, que era 1,75 vezes 10 a 11. Quando a energia foi mantida constante, ou seja, só a corrente variou, nós obtivemos esses dados que... é a mesma coisa, a gente linearizou o gráfico. Nós obtivemos o coeficiente angular para poder jogar novamente na fórmula e nós chegamos na relação de 4,5 vezes 10 a 11, porque pode acontecer algumas imprecisões que eu vou falar mais pra frente. Quando a gente vai fazer a medida do campo magnético terrestre, primeiramente nós alinhamos ele paralelamente e depois antiparalelamente. E a gente joga o potencial e o raio naquela fórmula lá e obtém os campos magnéticos e faz uma média entre os dois para poder jogar na próxima fórmula. Do mesmo modo ocorre no antiparalelo. A gente obteve a média, jogamos nessa fórmula e nós chegamos no 0,295 Gauss e o esperado era 0,3. O experimento ele permitiu a descoberta do elétron e que ele possuía carga negativa, justamente porque ele era atraído pelo polo positivo. Também possibilitou a determinação da relação carga-massa, que foi chegando num ponto comum entre várias equações, como o Caio descreveu. E como ele fez os experimentos com vários gases dentro do tubo, ele viu que acontecia basicamente a mesma coisa, então ele percebeu que o elétron era constituinte comum de toda a matéria. Bom, como o Raio falou, os elétrons são constituintes de toda a matéria. Então, o que isso gerou a princípio? O Thomson conseguiu fazer um novo modelo atômico que incluía os elétrons. Só que esse modelo estava incorreto a princípio, porque colocou junto com os prótons. E hoje já sabe que tem os nêutrons, que os elétrons estão circulando, enfim. A princípio esse modelo estava incorreto. Bom, diretamente, ele não foi responsável por criar nenhum aparato científico ou mesmo cotidiano que a gente usa hoje em dia. Mas, indiretamente, foi responsável pela criação de várias coisas, como o espectrômetro de massa, que já foi descrito nos trabalhos anteriores, e na criação de máquinas de Chern, leitores ópticos, postos, túneis automáticas, enfim, um monte de outra coisa. Além disso, como falou nos gases, deu para perceber que em alguns, mesmo que fossem parecidos, eles eram um pouquinho diferentes. Isso levou à descoberta de alguns isótopos, o que ajudou em pesquisa na área da física e da química. Nós podemos perceber que foi um experimento histórico muito importante porque a relação carga-massa ela já era utilizada, só que sem um número específico. Então, com ele obtendo esse número específico, os números das outras equações puderam ficar mais precisos. E durante o experimento, na parte 2,
houve um erro, porque tem a reguinha atrás para nós podermos medir o raio e depende muito do ângulo que o observador está. Nós fizemos com observadores diferentes e é muito complicado, tinha um pouco de mancha também. E se mudar realmente só um pouquinho o ângulo da cabeça, já começa a ver medidas diferentes. Então esse é o principal causador assim, do nosso erro. Bom, essas foram algumas das referências. A gente gostaria de agradecer a todo mundo, todos os professores, todos os nossos colegas por ter tornado essa semana muito agradável, muito divertida e muito produtiva. A gente queria agradecer também a todos os monitores, especialmente a Priscila, que foi a nossa orientadora assim, do projeto, mas também a todos os outros monitores que ajudaram muito. E é isso, gente. Muito obrigado.